Pensa comigo, tudo que você sabe sobre você mesmo, sobre a tua história, sobre como você se posiciona no relacionamento, tudo que você sabe sobre o seu parceiro, isso te resolve alguma coisa na prática? Eu sou Thalita Nascimento, socióloga, mestre em gestão urbana, especialista em terapias sexuais e estudante de psicologia. Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre quais informações vão ser úteis para que o teu relacionamento seja melhor. Porque a gente vive numa sociedade que tem bastante informação, o que é ótimo, e a gente consegue cada vez mais identificar qual é o nosso perfil de comportamento, né? Então, eu sou ansiosa, eu venho de uma família assim, de pais separados, tive relacionamentos dessa forma, tenho uma rotina desse jeito, isso explica meu comportamento, ok? Em que medida explicar o meu comportamento, ele é simplesmente uma muleta ou eu utilizo essa informação para viver melhor? A ideia, quando eu proponho o método pêndulo, é, para além de analisar, claro, precisamos analisar, precisamos compreender quem somos, por que somos, o que queremos, onde vamos, tudo isso. Agora, para mais do que isso, a gente precisa ser feliz agora, a gente precisa viver bem hoje. E a ideia é se posicionar. Então, o que você pode pensar? Bom, primeiro eu tenho que saber o que eu quero, o que eu, Thalita, sinto falta no meu relacionamento. E você tem que ser capaz de responder essa mesma pergunta ao parceiro, a parceira, ser capaz de responder essa mesma pergunta. O que o parceiro ou a parceira precisa, demanda, sente necessidade. Então, muitos casais não têm essa informação, que é uma informação muito básica. E a ideia a partir dessa reflexão sobre o que eu preciso, o que eu quero, o que me incomoda, eu tomar decisões. Tomar decisões eu, Thalita, tenho dificuldade de, por exemplo, verbalizar uma angústia sem ser grossa, tá? Ponto. Mas isso acontece porque eu sou sobrecarregada e nananã. Isso é uma justificativa. Então, a gente tem que parar com justificativa e tomar decisões, ok? Pode ser que tenha explicações reais e que justificam, inclusive. Agora, eu vou ficar na justificativa ou eu vou agir? Por isso que no método pêndulo pêndulo, né? Também dá a ideia de busca de um alinhamento, porque, né, no pêndulo, na física, né, ele tem um alinhamento que acontece pelas leis da física ali, e a ideia é a gente buscar o nosso equilíbrio na relação a partir de algumas premissas. Primeiro, postura. Qual é a minha postura diante da relação? Mas é porque eu não acredito. A diferença, a pessoa que quer justificar a postura, ela vai dizer: eu sou filha de pais separados, eu não tenho boas referências de relacionamento e, portanto, eu não me comporto como alguém que vai ser feliz. Tá, decisão. Qual é a sua postura? Qual é a postura que você vai ter diante do relacionamento? Você vai ter uma postura de alguém que vai ficar escondido num buraco procurando desculpa, ou você vai ter a postura de alguém que vai olhar pra frente e vai dizer: olha, eu tô namorando, quero me casar, ou eu sou casada e quero ter uma vida assim, assim, assado? Isso é postura. Postura é eu decidir qual que é a minha postura, inclusive física. Olha, né? Em dinâmicas presenciais a gente consegue identificar a postura pedindo simplesmente para um casal ficar na frente do outro, tá? Então, qual é a tua postura? Thalita, quais são as posturas possíveis? São muitas combinações, né? Então, eu posso estar enfiada num buraco, eu posso estar virada para outro lado, no sentido de quem não está olhando para a relação, no sentido de quem não está se importando com o outro, ou eu posso estar, pensa comigo, se você estiver olhando de frente para o parceiro e vice-versa, você acha que a gente tentando se escutar, já muitas mudanças não aconteceriam se a gente estivesse olhando um para o outro, querendo que a relação dê certo? Porque às vezes a gente está no modo vingança, né? Porque você falhou comigo nisso, porque você deixou de fazer aquilo, porque a nossa vida poderia, ok, mas o que vai ser feito com essa informação para frente, né? Então a postura qual é a postura? Escuta, né? E quando a gente está nesse diálogo um com o outro, qual é o formato dessa escuta? Porque se eu tô virada pro outro lado, eu não tô ouvindo.
Agora, se eu tô diante da pessoa e tô fazendo questão de entender o que ela tá me trazendo, é diferente, né? Então, eu tô escutando para realmente, qual é a demanda do outro? Poxa vida, o que ele tá me trazendo? É uma pessoa importante na minha vida, né? Muitos casais esquecem que o outro é importante para sua vida, né? Porque parece que o outro é aquele que vai te trazer a solução dos teus problemas, né? Ou o outro é a causa dos teus problemas e por isso é aquele que vai trazer a solução. Então, a postura de escuta tem que ser uma postura genuína, né? Nós, como cientistas, treinamos essa postura, né? De uma escuta sem julgamento, de uma escuta para tentar se conectar com o outro, né? Então, a ideia é a gente conseguir fazer essa escuta, uma escuta sem tentar ficar devolvendo a resposta, simplesmente para entender. Isso a gente treina também. Porque existe a escuta não escuta, né? Simplesmente as pessoas convivem na mesma casa e não se falam. Existe uma escuta com julgamento, uma escuta crítica, e existe a escuta, né, que a gente pode tentar estar no lugar do outro, e a escuta que é compreendendo o lugar do outro e se posicionando dentro da relação, conseguindo dialogar. Postura, escuta, negociação, tá? Negociação ponto prático. O que a gente pode fazer com isso, tá? O outro veio de uma família toda bagunçada, cheio de manias e grosseria, nananã, tá bom, isso justifica. Agora, qual é a decisão? O que a gente vai negociar? Eu, Thalita, não suporto grosseria, tá? Então, o que a gente vai fazer com isso? Tá, mas a pessoa não vai mudar de hoje para amanhã. A gente precisa definir o que a gente vai fazer com isso. Isso é negociação. Então, primeiro, a gente precisa saber o que o outro faz que me incomoda, ou o que eu gostaria que o outro fizesse, ou que tipo de relação que eu gostaria de ter. As pessoas nem sabem as relações que elas querem. Elas sabem que tá ruim, mas não sabem por quê. E muitas vezes depende delas e elas estão cobrando do outro. Então, negociação seria colocar no papel mesmo, tá? E tomar decisões. Vai acontecer de hoje para amanhã? A gente vai conseguir ter a vida que a gente quer de hoje para amanhã? Que negociações que eu vou fazer, não só com o outro, que negociações que eu vou fazer comigo mesma? Eu, Thalita, preciso aceitar que a minha vida não vai ser diferente de hoje para amanhã e que precisa de uma transição para que a gente tenha a vida que a gente quer, porque eu quero morar num lugar que neva, entende? Então, é negociação consigo mesmo, com o outro. E uma negociação real, né? Uma negociação que a gente vê igual a empresa, que vê que é possível, que é executável, execuível. Decisão, tá? Postura, escuta, negociação, decisão. Decisão seria, o que a gente vai fazer? Tá bom, então a Thalita quer morar num lugar frio que neva. Eu quero morar na praia. O que a gente vai fazer com isso, Thalita? Você vai abrir mão da neve? É uma decisão que tem que ser tomada. Ou a gente vai se separar por causa disso. Entende? Então, quando a gente toma decisões, analisando as informações, fica mais fácil. Daí você vai ter que lembrar pra você, poxa vida, eu queria que isso acontecesse, mas a gente já decidiu que isso não vai ser possível, porque a gente tem outros objetivos que são mais importantes, entende? Então, é como política pública, né? É como gestão da casa. Então, a gente tem uma quantidade de dinheiro, a gente tem coisas que a gente quer fazer e a gente precisa decidir, definir o que vai ser feito. No relacionamento tem que ser igual. A gente quer um monte de coisa, mas a gente tem que definir quais são as nossas prioridades. Então, prioridade para mim é tal coisa. E para isso, a gente precisa de mais tempo livre, para isso, a gente precisa ganhar menos e para isso, a gente precisa aceitar que às vezes vai ficar sem dinheiro, entende? Ou no inverso. A nossa prioridade é conseguir construir uma vida assim, para ter uma vida assim a gente precisa isso, e para ter isso a gente vai ter que sair menos. Decisão. E estando colocado no papel tem que seguir aquilo. Postura, escuta, negociação, decisão, união. E isso tem que ser feito junto, um casal caminha junto, tá? Então não é só o que a Thalita quer, é o que o outro também quer. É difícil alinhar 2 carros andando, um para cada direção, não tem como. Claro, as pessoas podem ter planos individuais, mas a ideia é que a gente consiga conciliar os interesses, potencializando aquilo que a gente tem de melhor para viver junto, né? Então isso é união, só que a união só acontece com a escuta, uma escuta sincera e com uma postura, porque a pessoa que está olhando para um lado e o outro olhando para o outro lado, um olhando enfiado num buraco, o outro com o nariz empinado, dentro da relação, né? Um sem querer escutar o outro sem querer falar, gente,
Não tem como tá unido, né? Liberdade. Depois da união tem a liberdade. Precisamos, isso aí vai um vídeo só por isso, só desse tema. Liberdade, a gente precisa ter a liberdade de aceitar sem mentir pra si mesmo. Ou tem gente que tá casada e que não gostaria de estar casado e que gostaria de estar vivendo outra vida e não tem, para não falar um palavrão, né? Não tem força para conseguir aceitar aquilo que a realidade está trazendo, psicologicamente e fisicamente, né? Então, às vezes, é só uma vontade que você nem aceita ela como vontade e você tem dificuldade porque a liberdade é o seguinte. Então tá, eu, Thalita, gostaria de ser mais livre do que eu sou. A liberdade não é sobre ser livre, não dependendo dos outros. A liberdade é fazer as coisas se escutando verdadeiramente e lidando com a verdade, tá? Então a ideia é verdade que eu gostaria de viver a rotina que eu vivo plenamente? Não, não é, tá? Agora, eu preciso ser livre para poder pensar, pelo menos. Ah, tá. Então digamos que eu quisesse ser uma pessoa que não tem vínculo nenhum com o trabalho, ou com isso, ou com aquilo. Eu tenho que ser pelo menos capaz de pensar nisso. Se eu não sou capaz de pensar nisso, eu não consigo lidar com essa informação dentro do meu coração, dentro da minha mente. E aquilo vai ficar me perturbando. Então a ideia as minhas vontades, as minhas necessidades, elas têm que vir e eu tenho que assimilar elas, tá? Eu tenho vontade de terminar meu relacionamento e mudar de país. Tá bom, pensa nisso. Tem que ter maturidade para conseguir pensar nisso. Pensar e descartar, porque a vida real é sobre lidar. Enquanto você não decidir para você de verdade que você quer viver essa vida que você está vivendo, vai ser difícil você conseguir o teu corpo, a tua mente tá naquele lugar de maneira entregue, tá? Então, por que eu tô falando? Não tenha medo de pensar. Porque às vezes é uma vontade que dá e passa, sabe? É só uma ficção. Então, às vezes a gente ficciona, que eu seria muito mais feliz se eu vivesse uma outra rotina com outra pessoa. Tá bom, pensa nisso. E desenha isso na tua mente. Claro, né, gente? Isso era bom. Tem vários parâmetros pra gente fazer esse tipo de exercício. Tem que ter bastante maturidade, não dá pra sair aí, né? Porque a gente tem que pagar o preço, né? Então, liberdade também tem a ver com pagar preços. Então, tá, tem a vida possível, tá? E tem a gente se iludindo com muitas coisas, tá? Então, tem gente que se ilude que tá feliz na relação e tem gente que se ilude que vai estar feliz fora. Então, a ideia é a gente conseguir lidar com os nossos pensamentos, os nossos ideais, mastigar eles para poder falar, poxa vida, parece que seria legal ter aquela outra vida, mas essa vida que eu agilizei aqui, esse caminho que eu estou trilhando, ele faz mais sentido mesmo. Uma vez que eu agi com liberdade, eu tomei decisões, fica mais fácil, gente, fica mais fácil. Obstáculos, postura, escuta, negociação, decisão, união, liberdade, obstáculos. Tem que saber qual é a pedra no sapato de vocês, né? Ou quem é solteiro tem que saber qual é a sua pedra no sapato. E quando eu começo a ter uma intimidade com a pessoa, eu vazo. Tá, claro que é bom fazer terapia, é necessário, né? Mas não é sobre explicar por que você não consegue, tá? É sobre aprender a lidar com esse obstáculo, tá? Então, o que eu preciso fazer quando isso estiver acontecendo, né? Então, antes de eu cair, antes de eu falhar, algumas literaturas chamam de pré-queda, né? Então, eu consigo identificar ali como vai dar errado. Antes de dar errado, eu tenho que saber quem tem filhos sabe bem como é que é isso. Porque quando a gente lida com criança, a literatura traz muitas técnicas para que a gente não deixe o conflito chegar. Então a criança está nervosa, a criança está angustiada. Então antes de dar treta, você tem muitas coisas que pode fazer. Você pode ir até a criança, né? Você pode abaixar, olhar para a criança, não falar nada, só se colocar à disposição, né? Escutar, falar, vem aqui, a mãe tá aqui.
Isso é movimento pré-queda. Se eu sei que toda vez que a criança está irritada, chorando, eu vou lá e falo, poxa vida, você, não sei o quê, e ajo com a criança que já está destabilizada, eu sem maturidade, vai dar ruim. Gente, é muito bom estudar comportamento infantil, porque isso funciona para adulto. Lógico que a outra pessoa, obstáculo. Eu não consigo ouvir desabafo da minha esposa, porque ela vem desabafar e pra mim eu tenho raiva porque parece que ela é uma ingrata. Tá bom, isso é um obstáculo. Então você tem que saber, começa a perceber na tua rotina, começa a anotar os obstáculos. Abre uma nota aí no teu celular e coloca lá obstáculos. Então toda vez que alguma coisa acontece, alguém se atrasou, o que te tira do sério, né? O que te desestabiliza? Isso é um obstáculo. Pode ser fato, pode ser sentimento, pode ser algo que a pessoa faça, pode ser algo da realidade, né? Pô, fiquei sem dinheiro. Fiquei sem dinheiro, porque às vezes o obstáculo não é da outra pessoa, é um obstáculo que trava você e que você usa como justificativa para explicar por que você é um grosseiro, por que você perdeu o controle, tá? Por que você não consegue ser uma pessoa melhor. Porque eu fico sem dinheiro, fico mal. Tá, então vamos lidar com isso, né? A gente vive num sistema injusto, onde as pessoas se desgastam muito, onde as relações são afetadas extremamente pela falta de atendimento de necessidade material. Grana, entendeu? Grana faz falta. Agora, eu defendo que a gente precisa aprender a lidar com esses obstáculos, porque não é justo com a vida você deixar de ser feliz porque você não tem tudo que você precisa. Thalita, mas você está sendo contraditória. Pois é. Eu defendo que a maior atitude de resistência nossa é a gente ser feliz apesar de toda essa violência que é a rotina e o estilo de vida, tá? Mas isso eu deixo para outro vídeo. Então a ideia qual é o obstáculo? Então antes disso acontecer, quando eu vejo, poxa vida, isso vai acontecer, isso aqui me tira do sério, eu vou ser mais inteligente do que isso, eu vou driblar isso, entende? Isso é aprender a lidar com obstáculo. Então se o casal passou por todo o processo, eu chamo de protocolo porque é um passo a passo com perguntas e respostas e caminhos e reflexões que são construídas individualmente, não existe fórmula que se aplica a todos porque cada um é único. A ideia aqui é a gente usar a informação, usar e definir estratégias para que a gente consiga olhar para o nosso relacionamento de maneira mais inteligente, de maneira mais livre, no sentido puro, no sentido de aproveitar aquilo que a relação tem, sem esse excesso de informação que a gente tem sobre como a gente funciona psicologicamente. Não estou dizendo que é ruim, eu estou dizendo que às vezes a gente sabe muito, meu perfil é esse, mas o que você vai fazer com isso? E a gente define pouco, tá? Então, postura, como que você está se posicionando na relação? Você está debaixo escondido num buraco, deixando a vida levar, ou, né? Você está no modo vingança, bateu, levou, né? Qualquer coisa que a pessoa, listando ali os erros da pessoa, né? Que adianta você ficar 10 anos ali listando os erros da pessoa, vivendo uma vida miserável, enquanto você podia estar vivendo uma vida boa, simplesmente decidindo viver uma vida boa? Como assim, Thalita? Gente, ou resolve ou separa. Ou resolve ou separa. Mentira, né? Tipo assim, vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar nisso. Thalita, já tentei de tudo, então desiste. Então pula fora. Todo mundo merece ser feliz. O que eu tô querendo falar? Tem muita gente que não quer resolver e também e fica aí vivendo essa vidinha. Não tem porquê viver essa vidinha, né? Porque às vezes tem que vamos conversar sobre, não é fingir, é sobre se posicionar. Então às vezes a gente tá cansado, sofrido, desgastado. Então às vezes a gente tem que colocar lá, é igual a gente tá cansado. Hoje tô num dia extremamente cansada, mas você vai lá, põe um lápis no olho, põe, e de fora para dentro a gente vai induzindo um tipo de comportamento, né? Porque quando a gente estuda trauma, a gente vê que alguns dos traumas são tão fortes que mesmo que a gente tenha a possibilidade de fugir daquilo que nos faz mal, a gente vai para o lugar ruim. Então fingir felicidade, né? Fingir que tá tudo bem, não é de todo, é um caminho, tá? É um caminho, você não é fingir, você tá com uma postura de que você quer viver
aquilo e quer experimentar aquela sensação, tá? Até deixar o teu corpo, a tua mente experimentar aquela sensação, para que você consiga se libertar de um modo de vida que foi ruim e conseguir se sentir pertencente de viver uma vida que seja melhor, tá? Mais leve e tal. Postura, escuta o outro, escuta a si mesmo, negocia. Pô, Thalita, você queria ter nascido milionária, não foi dessa vez, né? Então negocia isso, não deixe de viver agora, porque, né? Isso é negociação, colocar no papel e decidir entre A e B. Não dá para ter os dois, o que eu vou decidir ter na minha relação, na minha vida. Decisão, decida, né? Eu vou poder ter isso, e daí depois aceito o que você decidiu. Tem bicho aqui onde é que eu tô. Pêndulo, união, né? Não adianta querer pensar sozinho, fazer plano sozinho, gente, não adianta. Liberdade, tem que ser sincero consigo, é difícil, a gente vai trabalhar isso aos poucos, porque a gente vive numa cultura onde a gente acaba assumindo o interesse dos outros, né? A gente acaba vivendo uma vida que dizem que a gente quer viver sem nunca ter parado para se escutar. Isso é grave e perigoso, e quando a gente começa a se escutar, parece que a gente quer saltar de paraquedas e voar longe, né? Tem que cuidar. Então o processo de escuta e de exercício da liberdade é um processo que às vezes é dolorido, porque tem coisas que a gente tem medo de escutar, tá? Mas no fundo a gente tem muito mais estrutura do que a gente imagina para poder lidar com a liberdade. E obstáculo, né? Vamos ficar craque, né? Vamos usar a inteligência. A gente usa a inteligência para o trabalho, por que não utilizar a inteligência para ser feliz e para viver bem, né? Usar a técnica, né, para poder viver bem. E vamos viver bem, né, e priorizar as relações. Uma pessoa que tem um relacionamento estabilizado, uma pessoa que vai ser melhor com os filhos, vai ser melhor com os amigos, vai produzir mais, né, porque vai ter um corpo mais saudável, porque quando a gente está leve, quando a gente está tranquilo, quando a gente consegue fluir e seguir melhor a nossa vida. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta se você gostou, comenta qual parte você gostou, comenta qual parte você quer que aprofunde, coloque sugestão de outros temas e seguimos. Grande abraço, até a próxima.